Oi, gente! Começando mais um vlog hoje. Ontem eu não tive como fazer vlog, vida real, pra vocês verem, porque ontem eu passei o dia inteiro na rua, basicamente. Ontem de manhã, eu fiz a última sessão presencial de análises que eu tô fazendo pra compreender se eu tenho TDAH, dislexia ou algum tipo de neurodivergência. Eu tô fazendo essa pesquisa porque é uma coisa que eu sempre quis fazer e acho que também vai trazer algumas considerações importantes pro Vida Organizada. Então, quando finalizar esse processo, eu vou compartilhar com vocês. Ontem foi a última sessão desses exercícios presenciais. E aí, na parte da tarde, eu me dediquei totalmente a ficar no salão, porque eu fui lá, ó, retocar meu cabelo, cortei, repiquei ele inteiro. Eu estou parecendo um pica-pau ou algo do tipo. Eu ainda não me acostumei com ele, gente. Tá totalmente pintado, são vários tons de azul, em homenagem ao Grêmio campeão, mas também porque eu queria pintar de azul. Além disso, na hora do almoço, eu também dei uma passadinha na Galeria do Rock, comprei essa camisetinha nova aqui pra mim, que é muito maravilhosa, tá? E tô muito feliz. E hoje o dia vai ser muito corrido também, porque eu tenho reuniões, eu tenho 2 lives e eu tenho exames médicos nesse meio tempo, e provavelmente de noite eu vou jantar com uma amiga, então... tem bastante coisa hoje, eu falei, bom, eu vou aproveitar alguns minutinhos pra gravar o vlog, pra falar pra galera o que tá acontecendo, só pra vocês entenderem como são as coisas por aqui, né? Então, a minha manhã eu descansei muito, que ontem eu cheguei em casa 9 e pouco da noite, depois de jantar, tudo, e, tipo assim, deu tempo de eu fazer a minha higiene pessoal, sabe assim, e dormir. E aí, tipo, eu dormi umas 10 e pouquinho, eu tô dormindo muito cedo, e hoje acordei, assim, nossa, eu dormi muitas horas mesmo. Então tem sido bom, assim, porque eu tô indo dormir bem cedo e isso me ajuda demais a conseguir descansar, pra ter esses dias quando são mais cheios, né? Eu vou voltar pra Europa no final do mês, então eu tenho muita coisa nessa minha agenda aqui no Brasil que eu preciso fazer. Então eu preciso estar muito bem de saúde, cuidar direitinho do meu sono, da minha alimentação, pra ficar bem. A minha alimentação ontem foi muito ruim, só comendo lanche o dia inteiro. Hoje eu vou tentar fazer a coisa um pouquinho mais cuidadosa, assim, né? Mas enfim, a vida é feita da rotina e não do que é exceção, e ontem foi uma exceção. Bom, gente, então tô aqui com o meu café, né? Vocês estão acompanhando aí, né, por exemplo, que eu tô fazendo... Eu comecei a fazer uma coisa que eu fazia no meu outro canal de produtividade crítica, que é ler notícias do mundo do trabalho, só que com uma visão um pouco mais crítica, que é pra gente justamente ter consciência do tipo de coisa que se coloca nessas notícias, né? E eu gosto muito de fazer isso. Eu sempre, acho que meu lado jornalista sempre quis ter algum programa que fosse mais falando de hard news, assim. Eu tô gostando bastante de fazer, se possível, todos os dias, né? Então, ontem eu não consegui porque eu fiquei fora, eu também não consegui subir vlog porque eu tava fora de casa. Mas a ideia é conseguir fazer diariamente, e hoje vai ter, só que vai ser um pouquinho mais curto, porque eu vou estar entre reuniões e coisas acontecendo, né? Bom, e falando um pouquinho sobre essa questão de ler notícias, né? Eu tô, como vocês podem perceber, num momento muito de reflexões sobre o meu trabalho e de reformatação do trabalho. E uma das coisas que eu queria aproveitar esse vlog para responder, porque eu tenho recebido algumas perguntas sobre isso, é se eu faço o trabalho do Vida Organizada em empresas. Se eu levo, né, pra fazer palestra, treinamento e tal. E eu confesso pra vocês que isso nunca foi... nunca foi, assim, o core do trabalho do Vida Organizada, porque eu gosto muito de trabalhar com o público final. Por quê? Trabalhando com internet, esse é um trabalho que dá escala. Então, eu acredito que eu consiga alcançar mais pessoas interessadas no que eu tô falando, fazendo esse trabalho online, do que indo numa empresa fazer uma palestra para 100 pessoas, ou um treinamento para 50 pessoas que, de repente, nem estavam a fim de fazer aquele treinamento no momento, não estão interessadas. No entanto, a gente recebe bastante demanda disso. Então, a gente vem tentando formatar nos últimos anos um modelo, assim, e agora eu tenho até uma reunião amanhã com a pessoa dentro do Vida Organizada que está encabeçando isso, para a gente poder formalizar algo, né? E agora, como a gente está nesse momento de reformatação do Vida Organizada como um todo, nesse formato mais crítico, mas sempre com a abordagem da produtividade compassiva, eu acredito que a gente está num momento melhor para poder falar sobre isso, sabe? Acho que um dos grandes aprendizados que eu tive nesses últimos anos com Vida Organizada, com o trabalho como um todo, sendo autônoma e criando uma empresa e tal, foi perceber que eu não precisava fazer tudo.
né? Então, assim, a gente tem que aprender a falar não, tem que escolher algumas frentes, né? E pra mim, eu gosto muito desse trabalho com criação de conteúdo e de estar falando diretamente com você aqui. E assim, a gente pode ter um programa corporativo, eu acho que é importante pelo que a gente ensina, mas não serei eu a pessoa que vai conduzir esse processo. A gente tem um método e esse método pode ser aplicado por outros instrutores e professores. Então, essa é a ideia, né? O fato de eu colocar outras pessoas fazendo esse trabalho só valoriza ainda mais o método como método. Porque o método é isso, ele é justamente um passo a passo que pode ser replicável. Não é uma coisa que só eu sei fazer. Então, isso traz ainda mais autoridade ao método Vida Organizada. E isso também me leva a uma outra coisa que é se eu faço mentorias individuais. E eu não faço mais, porque eu não tenho agenda, gente. É isso que eu tô mostrando pra vocês, né? Olha só a minha agenda. Então, eu faço muita coisa quando eu não tô em algum compromisso externo ou em viagens. Eu tô aqui trabalhando, fazendo lives, gravando aulas, trabalhando muito na escrita de livros, de material, tudo nos planejamentos. Então, eu não tenho como ter agenda para fazer esse atendimento individual. A maneira que eu encontrei de fazer um atendimento mais próximo do individual foi criando uma mentoria em grupo, que eu tenho encontros todos os sábados de manhã com a galera. Aí o pessoal entra numa sala no Zoom junto comigo, cada um leva suas questões individuais que eu trato ali individualmente, mas a gente faz esse encontro em grupo. E tem, obviamente, que a gente faz o acompanhamento individual fora desses encontros, mas para atendimento essa foi a maneira que eu consegui abrigar, sabe, essa demanda. Mas eu entendo que existem pessoas que precisam de um atendimento individual. E aí, depois de pensar muito sobre isso, sobre como eu poderia fazer, eu cheguei à conclusão de que eu queria formar pessoas para fazer isso, formar mentores do método Vida Organizada. Foi assim que nasceu a certificação, alguns anos atrás, né? A formação profissional do método Vida Organizada. Então, para pessoas que querem trabalhar como mentoras de produtividade, usando o método Vida Organizada, tipo assim, ou então são tão apaixonadas pelo método Vida Organizada que querem se aprofundar no método com um estudo, né, mais aprofundado e tal, eu criei essa certificação. E isso tem sido muito bacana, a gente já teve 3 turmas de lá pra cá, a gente vai fazer uma turma nova na semana que vem, que a gente vai abrir as inscrições. E pra mim é uma maneira bastante significativa de fazer esse trabalho. Ontem eu estava conversando com a Luana, que é a psicóloga que trabalha aqui na equipe com a gente, sobre como a gente pode melhorar ainda mais, assim, alguns processos dessa certificação. E foi muito legal, assim, porque a gente discutiu algumas ideias, eu compartilhei com ela algumas coisas que eu tenho em mente, assim, de estudos de caso, de trazer especialistas para alguns pontos que eu considero que as pessoas têm muita dificuldade, tipo assim, como vender, né? Tipo, eu não sou essa pessoa especialista em vendas para poder falar sobre isso, mas eu acho que vale a pena a gente trazer alguns convidados, eventualmente, para poder falar pra galera da certificação, né? Porque são dificuldades que todo mundo tem, assim. Bom, e é um trabalho que eu gosto muito, porque quando eu penso no trabalho como um legado, né? É muito mais do que apenas democratizar, mas acreditar que realmente está disseminando esse movimento por uma produtividade compassiva, que a gente está formando pessoas que vão levar esse movimento adiante, sabe assim? Isso é muito legal. Uma coisa engraçada sobre isso foi que quando eu lancei essa formação profissional, fica a curiosidade aí pra vocês. Existem vários programas, assim, né, no mundo de formação de certificação que você pode se certificar para trabalhar com aquilo. Por exemplo, o GTD. Para você se certificar no método GTD, você tem que fazer parte de uma franquia oficial do método, então não é qualquer pessoa que pode simplesmente ir lá. Você tem que se formar pela franquia do seu país. Então essa foi uma maneira que eles fizeram de organizar o rolê. Essa franquia, para poder ter essa exclusividade, poder ministrar treinamentos e poder formar outros profissionais, ela paga um valor anual bem alto, assim, eu não sei quanto tá hoje, porque eu não tô mais trabalhando com isso, mas são dezenas de milhares de dólares por ano, que são pagos apenas para uso da marca. E aí, quando eu comecei esse processo da certificação do Vida Organizada, muitas pessoas falaram, como que você vai fazer esse pagamento por uso da marca? Daí eu falei assim, não pretendo fazer. Enfim, então não tem, né? Na verdade, o que a gente faz é um curso que ensina você a ser mentor usando o método Vida Organizada. Você se formando, você
tem aí a permissão ou autorização para uso da marca, não porque eu tô colocando um viés legal e jurídico em cima disso, mas é porque para você ensinar falando que você está usando o método Vida Organizada, você tem que saber, você tem que passar por um processo para garantir a integridade do que você está tendo ali como prestação de serviços, né? Então, mais uma vez, eu fui mais no educacional de querer formar a pessoa que vai passar o método adiante do que necessariamente falar, você tem que pagar um valor X para que você use a marca Método Vida Organizada. Claro que não é assim que acontece com a franquia do GTD, que é a que tem uma proximidade, assim, de conhecer melhor, mas existe essa taxa, né? E a gente não tem essa taxa, assim. Enfim, acho que é uma maneira também de democratizar, não sei se democratizar, né, é bem a palavra, mas, enfim, eu tenho muitas reticências a respeito desse lance de propriedade privada e tudo mais, né, eu acho que uma coisa que foi criada e que o mundo precisa, sabe, assim, sei lá, eu tenho essas percepções dentro de mim, eu tô com a consciência tranquila sobre a maneira como isso tá acontecendo, né? Pelo menos por hora, assim. Mas enfim, gente, acho que são essas algumas das considerações que eu queria trazer aqui para esse vlog de hoje, para falar sobre o trabalho. Então, para mim, o lance da produtividade compassiva é sobre a gente conseguir pensar numa produtividade mais humanizada, sabe? E daí eu queria falar um outro ponto também que eu acho que vale a pena. Que quando eu comecei a falar em produtividade compassiva, muitas pessoas, assim, consultores, tudo que estavam fazendo trabalho com a gente, né, de profissionalização da empresa e tal, falavam assim que, mas ninguém entende o que é produtividade compassiva, você tem que usar um termo mais comercial, tipo produtividade humanizada, ou coisa do tipo. Pô, mas ao mesmo tempo, isso é um filtro, né? Porque, assim, quem entende o que significa uma produtividade compassiva se conecta mais do que eu falar simplesmente uma produtividade humanizada. E ok, a gente vai ter a nossa a gente tá desenhando, né, uma pós-graduação que vai ser em produtividade humanizada e que a gente vai lançar provavelmente no segundo semestre. A gente tá finalizando os detalhes, por isso que eu não falo mais sobre isso, porque não tem detalhe pra passar, gente. Então não adianta perguntar quanto que vai ser, quando, porque é justamente isso que a gente tá fechando agora. Então tudo bem, porque é uma coisa pro mercado, é uma coisa pra currículo, né? Então, assim, tem uma razão de ser a gente vender a pós-graduação como produtividade humanizada, mas a abordagem do método e do que a gente faz aqui como um todo ser produtividade compassiva, para mim faz muito sentido. Para mim é um movimento, sabe? Bom, gente, é isso, assim. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, tanto quanto eu gostei. Vou aqui terminar de tomar meu café. Daqui a pouquinho eu já tenho uma reunião e vou entrar aqui nessa agenda de hoje que tá bem cheia, tem bastante coisa. Mas espero que vocês curtam aqui todos os conteúdos de hoje no canal, tem bastante coisa, tem aulão, tem leitura de notícias mais tarde. E espero que vocês estejam gostando das novidades como um todo. Obrigada pelos comentários nos últimos vídeos. E é isso, sempre que possível eu vou gravar o vlog e postar aqui. Quando não entrar é porque realmente eu não consegui subir, não teve como fazer. Mas aí eu atualizo vocês no vlog seguinte, tá bom? Um beijo, gente. Tchau.